Graça e paz. Nós estamos iniciando o nosso culto nessa noite 22 de março. De repente muitas coisas mudaram, mas nós temos certeza que o nosso Deus não mudou e nem a nossa fé em Deus e em Jesus Cristo. Nós esperamos que Deus esteja nos abençoando nessa noite, nos edificando. Eu gostaria de ler um hino aqui muito propício para esse momento. Rochedo no temporal, rochedo forte ao Senhor, abrigo na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação. Fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Eu quero nesse momento dirigir a Deus uma oração, suplicando a bênção, a graça de Deus por sua família. Que você estivesse sintonizando conosco nesse momento em espírito, nesta oração. Quero orar por você, pelos seus familiares aí em sua casa. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos por essa noite, por esse momento, e nós queremos pedir que a graça do Senhor continue nos sustentando na fé, nas convicções, na esperança. Que o Senhor esteja visitando a cada lar, que o Senhor venha trazer refúgio, conforme nós acabamos de ler a respeito desse hino. Obrigado porque a nossa fé está firmada no Senhor, e a nossa esperança está alicerçada nas Tuas promessas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero ler com você apenas um versículo da Palavra de Deus, que se encontra aqui em 1 Reis, capítulo 19, o verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Esse texto relata uma experiência do profeta Elias, que enfrentou uma prova de fogo, um desafio, em que ele propõe aos adoradores de Baal a que Deus manifestasse por meio do fogo. E ele disse aos profetas de Baal: vocês vão clamar ao Deus de vocês. Após vocês clamarem, eu clamarei pelo meu. Nós veremos qual Deus responde por meio do fogo. Os profetas de Baal clamaram e nada aconteceu. Ele disse: agora chegou o momento em que clamarei pelo meu Deus. Ele clamou, desceu fogo do céu, e assim Deus respondeu a sua oração. Mas devido a essa circunstância, ele foi perseguido por Jezabel, esposa do rei Acabe, pela rainha. E a Bíblia diz que ele fugiu, andou mais ou menos 400 quilômetros e escondeu numa caverna. E é por essa razão que eu quero refletir com você nessa noite. O tema: venha para fora da caverna. Muitas vezes eu perguntei: por que será que Elias, um homem de fé, corajoso, confiante em Deus, ele escondeu na caverna? Acho que ele escondeu na caverna por um momento de amnésia espiritual. Naquele momento ele esqueceu das promessas de Deus e voltou-se para um momento de angústia, de medo, de tribulação. Fugiu da presença de Deus e escondeu naquela caverna.
E a Bíblia diz que Deus pergunta: por que você está escondido nessa caverna? Sai para fora. Muitas vezes esse momento de amnésia também pode acontecer conosco. Após as vitórias, após um momento de conquistas, nós passamos por dificuldades, por fracasso, às vezes por solidão, com medo do perigo, mas isso tem que ser uma passagem, não uma permanência. Outros também tiveram essa experiência. No Salmo 40 registra um pedido, oração do salmista Davi. Ele afirma que é como que se ele tivesse num vale profundo, ou numa gruta, ou numa cisterna. A Bíblia diz que ele clamou a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Ele afirma que Deus ouviu a sua oração, o tirou de lá, firmou os seus pés sobre uma rocha e colocou um cântico nos seus lábios. Da mesma forma, no Salmo 42, no verso 12, ele diz: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma, por que estás abatida? Asaf, no Salmo 73 também, ele afirma dessa experiência. No momento da vida dele, ele sentiu solidão. Ele perguntou sobre a presença de Deus. A pior caverna não é a caverna geográfica, é a caverna emocional, psicológica e talvez até a caverna espiritual. Em Atos capítulo 16, relata que Paulo estava preso, mas emocionalmente e espiritualmente ele estava em vitória, porque ele cantava, ele agradecia a Deus. Daniel, na cova dos leões, estava preso lá, mas não estava com a alma, com a sua espiritualidade presa. Os amigos de Daniel, da mesma forma, na fogueira. José preso no Egito. Ele estava preso sim entre as paredes, mas ele estava livre espiritualmente. O interessante nesse texto é que Elias fugiu para o religioso. A Bíblia diz que ele foi para o Monte Horebe. Não basta, nesses momentos de crises, dificuldades, nós corremos só para o religioso. Nós precisamos procurar aquele que é criador de todas as coisas, aquele que nos ama, porque a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um grande perigo se acomodar dentro da caverna. Por essa razão, Deus disse a Elias: sai para fora, Elias. Em diversos textos da Bíblia, nos informa que o projeto de Deus para cada um de nós não é que fiquemos escondidos. Em Mateus capítulo 11, verso 28, há uma promessa: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Também em Lucas capítulo 4, descreve o ministério de Jesus, que o Filho do Homem veio para trazer libertação, para trazer restauração, para trazer liberdade para os oprimidos. Deus não deseja que estejamos com uma alma oprimida, cansada. Porque lá em João capítulo 10, verso 10, afirma que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O Filho do Homem veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. É interessante lermos o Salmo 126. O povo de Deus estava no cativeiro. Eles se sentiam aprisionados também na sua mente, nas suas emoções, no seu psicológico. E o Salmo 126 descreve o processo libertador de Deus. A palavra de Deus afirma que eles voltaram alegres porque Deus restaurou a sorte deles. Restaurar a sorte
não é nesse sentido popular, porque nós não acreditamos em sorte, mas sim restaurar uma nova condição de vida, restaurar a caminhada, restaurar o projeto. E o texto afirma que eles voltaram alegres, agradecidos a Deus, e que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Em Josué capítulo 1, Deus afirma para Josué que havia uma missão a que ele desempenhasse. E Deus afirma que ele deveria ser forte e corajoso. Há momentos e circunstâncias em nossa vida que Deus nos desafia a termos coragem, a termos fé. Porque o medo neutraliza, mas a coragem nos dinamiza. Deus nos convida a tirar os olhos da lama, não olharmos para a lama e olharmos para o alto. A termos esperanças, expectativas. Foi assim que aconteceu no Salmo 40, quando o salmista afirma que Deus colocou nos lábios dele um novo cântico e firmou os seus pés sobre a rocha, restaurou a sua vida. Então a caverna não é o local que Deus tem para você, meu irmão, meu amigo. Mas nós podemos afirmar também que há uma missão fora da caverna. Dentro da caverna, você não pode se ajudar. Você não pode ajudar outras pessoas. Estes dias, estamos dentro das nossas casas, mas isso não significa que nós estamos numa caverna emocional, psicológica. Deus diz para Elias que a missão dele não havia terminado. Ele deveria ungir Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Jerusalém. Ele disse que deveria ungir Eliseu no seu lugar. Ele deveria andar mais 400 quilômetros para cumprir essa missão. Nossa missão só termina quando Deus afirma que está na hora. Nossa missão só termina quando Deus quiser. Nós precisamos aproveitar esse momento para canalizar essas circunstâncias para um aspecto positivo. Nós podemos aproveitar esse momento para ter uma maior comunhão com a nossa família, uma maior comunhão com Deus. Podemos aproveitar esse momento para crescermos em nossa vida espiritual, para ouvirmos hinos, para ouvirmos estudos bíblicos. A escolha é nossa, se nós vamos permanecer na caverna ou se nós sairemos. Mas nós precisamos ouvir essa voz veemente de Deus: saia da caverna porque tem uma missão para a sua vida. Quando as pessoas acham e pensam, entendem que a sua missão terminou, acaba-se a motivação, a esperança. E o ditado popular, a esperança é o último que morre. Nós não podemos perder a esperança. Há uma promessa que Deus afirma que está conosco durante todos os dias. A presença de Deus não é conosco só há alguns momentos, só em algumas circunstâncias. A presença de Deus é com você, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Deus não caminha conosco só parte da caminhada. Deus inicia conosco e Ele nos motiva a prosseguirmos, irmos até o final. A sua presença é real. Eu quero terminar esse desafio, essa palavra, dizendo que Deus está ordenando a cada um de nós nessa noite a não permanecermos na caverna, a sairmos, a olharmos e vermos que há muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. Mesmo da nossa casa, nós podemos orar.
Você tem uma grande missão a desempenhar, mas você precisa ser fortalecido para desempenhar essa missão. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa. Durante a semana estaremos via WhatsApp enviando a você algumas mensagens. E no próximo domingo, se Deus permitir, nesse mesmo horário, nós estaremos transmitindo ao vivo, desejando que a graça de Deus alcance a sua vida. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós agradecemos. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tira da caverna. O Senhor nos tira do poço de tremedal de lama e coloca os nossos pés sobre uma rocha. Que essa palavra possa calar profundamente em cada coração nessa noite. E estejamos assistidos pelo Senhor nessa semana. Que a presença do Senhor nos motive e que nossa comunhão seja intensificada, porque a comunhão da igreja não depende de um local, mas ela é corpo de Cristo, que está unido em sentimento e unidas debaixo da cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa caminhada, no nome de Jesus. Amém. Fique na paz, uma boa semana e que Deus te abençoe.